444 votos. E nós vamos agora a Brasília, porque a nossa repórter Berenice Leite conversou com o deputado Nicolas Ferreira, já repercutindo aí essa votação da Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar. Bom, o resultado já saiu e, como previsto, Hugo Motta é eleito com a votação expressiva, né, mais de 400 votos. O que o senhor espera a partir de agora? O senhor que presidia a Comissão de Educação, e como é que fica agora o partido a partir dessa nova legislatura? Sim. Primeiro ponto, deixar bem claro que eu presidi a Comissão de Educação não por um acordo meu feito anterior, foi me oferecido à Comissão de Educação e, por fim, aceitei. O que aconteceu nesse momento agora aqui na Câmara é que houve um acordo entre o presidente Bolsonaro e Hugo Motta. Não sei qual a totalidade desse acordo que foi acordado, mas espero que dentro desse bolo, né, de negociações tenha anistia. Existem pessoas que estão presas injustamente e a justiça urge para essas pessoas. Espero que tenha também a defesa das nossas prerrogativas, afinal de contas, a gente sabe que Zambelli agora, né, cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, assim como também Deltan Dallagnol, enfim, diversos parlamentares que sofreram abusos de poder, e a gente sabe que precisa dar um basta nisso. E por fim, né, a redução da carga tributária, o meu vídeo do Pix demonstrou uma insatisfação generalizada com relação a um Estado grande e preguiçoso e que só quer gastar e só quer arrecadar ainda mais, principalmente dos mais pobres. Então, independente do que aconteça aqui, eu acredito que a gente precisa olhar para o Brasil. Naturalmente, eu votaria no Marcel Van Hatten, é um amigo, é uma pessoa que luta e defende as nossas pautas com vigor. Anteriormente, inclusive, vários da direita já o acusaram de alguns deslizes, principalmente no governo Bolsonaro, mas é um cara que está ao nosso lado agora, é um cara, assim, que, como eu disse, né, é meu amigo, uma pessoa extremamente correta, porém, né, por conta desse acordo feito com o presidente Bolsonaro e Hugo Motta, republicanos, a gente deu voto de confiança e, como eu disse, quem confia nunca erra, né, quem quebra a confiança que está errado. Então, realmente, eu espero que isso tudo aconteça para que a gente tenha uma Câmara mais forte, uma direita mais forte e um Brasil mais forte, se Deus quiser, em 2026, se Deus quiser, também com Bolsonaro presidente. E nessa segunda-feira está previsto a ser protocolado um pedido de impeachment contra o presidente Lula, né, com um número expressivo de assinaturas. O senhor acredita que Hugo Motta, diferente de Arthur Lira, pode pautar isso? Olha, não vou ser ingênuo, quem está no governo executivo agora é o presidente Lula. Obviamente ele tem um poder de uma máquina muito forte, então não quero gerar aqui falsas esperanças, expectativas na população brasileira. Eu acho que a pressão ela tem que vir externa. No impeachment da Dilma foi a mesma coisa. No começo não foi uma multidões, foram poucas pessoas na Paulista e isso foi tomando uma dimensão muito grande. A minha frase no final do meu vídeo ela é verdadeira. Se a gente não parar o Lula, o Lula vai parar o Brasil. Independente se você é de esquerda, de direita, de centro, o café tá caro para todo mundo. Não somente o café, mas o azeite virou artigo de luxo hoje no supermercado. E tantas outras coisas, eu não digo não somente na parte econômica, porque a parte econômica, obviamente, ela é o que leva pão para sua casa, né, para sua família, mas eu vejo que em termos também morais a gente precisa, sabe, dar um basta nisso. A gente teve até então agora um ministro de Direitos Humanos que saiu do governo com denúncia de assédio sexual a outra ministra. Nós temos uma ministra das mulheres que não sabe definir o que é mulher. Nós temos uma ministra que nem sei de que é, a Aniele Franco, que o currículo dela é ser irmã da Marielle Franco. A gente tem uma ministra da Saúde, nada contra quem é sociólogo, pelo contrário, um conhecimento muito, muito profundo e que inclusive eu já estudei, mas ela é formada em sociologia, ela é ministra da Saúde. Está faltando insulina nos postos de saúde no nosso país pela primeira vez na história. Então eu vejo que teve mortes aí, praticamente recordes de dengue. Então a gente precisa olhar e falar, cara, não adianta tomar as mesmas decisões esperando resultados diferentes. A gente precisa mudar. Obrigada, Berenice Leite, pela apuração, pela cobertura especial hoje das eleições no Congresso Nacional. Ela que esteve conosco desde hoje pela manhã, percorrendo ali os corredores do Congresso Nacional, entrevistando parlamentares, trazendo um pouco da temperatura de Brasília aqui para quem nos acompanha. Um abraço especial para você aí em Brasília. E agora, deixa eu trazer aqui também a nota oficial do Palácio do Planalto, diante aí desse resultado da Câmara dos Deputados, aí a nota de congratulação, nota oficial do Palácio do Planalto. Parabenizo o deputado Hugo Motta pela sua eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Estou certo de que avançaremos ainda mais nessa parceria exitosa entre Executivo e Legislativo, para a construção de um Brasil cada vez mais desenvolvido e mais justo, com responsabilidade fiscal, social e ambiental. Um forte abraço, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa nota foi emitida
às 19h01, logo depois que saiu o resultado aí da presidência da Câmara. Piotr, a gente já se encaminha aqui para as considerações finais. Quero te ouvir. Esse discurso de posse de Hugo Mota já dá algumas pistas de como vai ser essa condução de Hugo Mota à frente da presidência da Câmara, Piotr? Vamos olhar só para o discurso, porque é o que nós temos agora. O que será a gestão dele, a gente tem que aguardar. Um discurso muito melhor do que se podia imaginar. Ele bate no governo e bate no STF, ele bate no consórcio. Vamos lá. Ele reclamou do presidencialismo de cooptação. Quem foi o partido que fez isso no mensalão? Governo Lula. Elencou as emendas impositivas, ou seja, uma maior participação do Congresso na divisão, obviamente, e discussão do uso do dinheiro público. Veio do governo Bolsonaro. Aliás, o Paulo Guedes dizia assim, não, vamos dividir o orçamento. Só que, claro, com transparência, ele também fala do assunto. Citou Ulisses Guimarães por várias vezes. E Ulisses Guimarães é intocável na presidência desta casa. Depois ele fala de caos social e caos econômico. Quem está no governo? O governo Lula. Depois ele diz assim, democracia com a Constituição na mão. O que está acontecendo no Brasil hoje é justamente se vilipendiando a Constituição. Se não se seguir a Constituição, aquilo vira letra morta. Ele citou essa expressão. Lembra Ulisses Guimarães de novo, são governo, o executivo e o legislativo. Isso é uma pancada no consórcio entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal, que se miscuem em decisões do poder, ou seja, do Congresso, sobretudo, e também do Executivo. Defendeu a imprensa livre, independente, ou seja, isso é extremamente importante, falou de harmonia dos poderes. Importante dizer também que ele faz uma defesa dos princípios constitucionais, também de forma bastante enfática. Ele bateu no consórcio, como eu disse aqui, defendeu os impeachments como constitucionais, ou seja, inclusive o de Dilma, o que foi de fato um impeachment constitucional. Enfim, se a gente olhar para o discurso, Paulo, e já encerro por aqui, foi um discurso muito bom. E a gente só tem o discurso para julgar neste momento. Ele tem uma gestão de 2 anos pela frente. Isso também me dá um sinal muito claro. Tudo indica que Arthur Lira vai ficar muito mais na oposição do que no governo. A imagem do Arthur Lira, ministro do governo Lula, está cada vez mais distante. Isso, para mim, foi um erro de leitura de boa parte dos analistas. Mas, enfim, a decisão do Arthur Lira e do governo não é minha. Mas, pelo que a gente está vendo agora, o afiliado político dele, sucessor dele, que ele fez a vitória desse tamanho, 444 votos, demonstra claramente que ele está muito mais ao lado da oposição, das pautas mais populares, das pautas do interesse público brasileiro, do que propriamente do governo Lula. Por fim, e esse para mim é um detalhe muito importante, nós veremos, sim, parece que um Congresso, sobretudo a Câmara, mais altiva e defendendo, sim, as prerrogativas dos parlamentares, coisa que em algum momento Arthur Lira claudicou. Agora, de novo, e para mim esse é o ponto, nós estamos num outro momento do governo Lula. É um governo hoje em decadência, de um político decadente, de um presidente decadente politicamente. Ou seja, é um outro momento que dá um espaço maior para esse presidente da Câmara agir, Paula. Perfeito, eu vou passar aqui para o Silvio também para as considerações finais, mas só para a gente trazer aqui para quem nos acompanha, enquanto o Piotr comentava, nós exibimos a definição também da mesa diretora, junto com a presidência da Câmara confirmada agora com o Hugo Mota, também só rapidamente trazer aqui os nomes que foram confirmados para a composição dessa mesa diretora. Então, Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, ficou com a primeira vice-presidência, Elmar Nascimento, do União Bahia, ficou com a segunda vice-presidência, Carlos Veras, do PT, primeiro secretário, Lula da Fonte, segundo secretário, delegada Catarina, terceira secretária, e Sérgio Souza ficou então com a quarta secretaria, está aí na tela, então, para quem nos acompanha, só a confirmação dos nomes. As 2 primeiras vice-presidências, no Senado e na Câmara agora. Perfeito, bem observado. O pragmatismo do acordo político. Pelo menos, nesse primeiro momento, parece presente, que... O Silvio falava disso, ele vai falar um pouco mais agora, mas é importante notar que política tem jogo e jogo tem que ser jogado, senão você está fora. Silvio, para a gente fechar aqui a nossa cobertura, que daqui a pouquinho a gente tem que entregar que 8 horas da noite tem Outra Coisa aqui no canal da Revista Oeste. Vamos lá. Imperdível, e eu estou ansioso pela volta de Guilherme Fiuza e grande elenco. Nívia Calmar, o Pedro. Paula, você aqui breve, tá? O Piotr impecável, e é isso. O jogo foi jogado, foi entregue aquilo que foi combinado, inclusive nos cargos de chefia da mesa diretora da Câmara e do Senado. O que virá a partir daí? Ninguém tem bola de cristal. Vamos acompanhar. Mas o acordo foi entregue exatamente como foi pactuado. O que eu chamaria a atenção para além, a fala do Piotr é impecável. Assina embaixo.
Primeiro, duas frases aqui que eu anotei. A praça é dos três poderes, e quando não é dos três, não é de nenhum, e a democracia vira um pedaço de papel e letra morta. Essa frase é importante. Segunda frase, ninguém é dono da Constituição da República, da Constituição Federal. Essas frases são um recado claríssimo ao Supremo Tribunal Federal. Eu vejo, apesar da idade do novo presidente da Câmara, uma maturidade deste centrão que comanda a casa. Goste-se ou não dele, eles têm voto. Goste-se ou não, eles venceram. Eles entregaram 464 votos para Arthur Lira, 444 votos para Hugo Mota. Eles mandam na Câmara dos Deputados. É ruim, porque é do partido tal, porque não é tão à direita. O jogo é esse. Quero destacar também, ele falou em inflação, falta de estabilidade econômica e defesa de responsabilidade fiscal. Aí o discurso é para o ministro da Fazenda, que ou já está de saída, ou está no cargo e ainda não entendeu que a data da demissão já está assinada, Paula. Bom, então com isso a gente encerra essa cobertura especial das eleições no Congresso Nacional. Quero agradecer muito a sua audiência, a sua companhia durante todo o dia. A gente